Olá, eu sou o professor Enzo Carvalho, sou do curso Atendente de Farmácia e hoje vamos dar continuidade aos sinais vitais que nós vamos falar de respiração. O que é a respiração, gente? A respiração é o processo através do qual ocorre a troca gasosa entre a atmosfera e as células do organismo, correto? Todo mundo conhece esse processo, né? Esse processo é chamado de hematose e dentro do processo de respiração nós temos a respiração mecânica e nós temos o processo de inspiração e expiração, certo? Onde a respiração acontece diretamente no pulmão, certo? E dentro da respiração, a gente sabe que, como a gente falou de temperatura, falou de batimento cardíaco, existem fatores também que podem prejudicar essa respiração ou influenciar diretamente. Por exemplo, alguma doença ou alguma indisposição, por exemplo, pessoas que têm enfisema pulmonar, que têm bronquite, que têm asma, são condições que podem alterar o estímulo natural da respiração. O estresse, principalmente, por exemplo, na questão da ansiedade. A ansiedade causa a hiperventilação, que é o quê? A pessoa fica hiperventilando e aí ela tem a sensação de não conseguir respirar. A gente precisa controlar muito a questão do estresse também. A idade está atrelada à frequência e à capacidade pulmonar, porque a gente já sabe que quanto mais velhos nós vamos ficando, mais há um comprometimento da questão tanto dos batimentos cardíacos quanto da respiração. A posição corporal. Às vezes a posição curvada ou abaixada ela pode reduzir a amplitude da nossa capacidade respiratória, tá? E assim como no sistema circulatório, existem algumas drogas também que podem deprimir a respiração. No caso de narcóticos, eles podem deprimir a habilidade da respiração e outras podem aumentar diretamente esse ritmo, tá? Exercício físico. A gente sabe que durante o exercício físico a gente aumenta a frequência e a amplitude respiratória. Sempre é ideal a gente ligar para as pessoas fazendo exercício físico e aprender a controlar a respiração, porque nisso é imprescindível também, durante o processo da atividade física, você aprender a controlar a respiração, tanto a frequência quanto a amplitude, correto? E aí essas características da respiração estão atreladas ao quê? A frequência respiratória, que ela vai variar com a idade. Por exemplo, como a gente falou de pulsação, os bebês têm uma respiração de 30 a 60 RPM, que são o quê? Respiração por minuto. As crianças têm de 20 a 30 e os adultos de 12 a 20. Então, de acordo com a característica das fases de vida, essa respiração vai mudando com o tempo. E dentro da respiração a gente tem a questão da profundidade ventilatória e do ritmo ventilatório, certo? A profundidade ventilatória ela está avaliada através da observação do grau de movimento da parede torácica, né? Então, esses movimentos respiratórios eles são caracterizados como profundos, normais ou superficiais. E, por exemplo, uma respiração profunda, a pessoa vai envolver o quê? A expansão plena dos pulmões com a expiração completa, quando você e solta e faz o processo de expiração, onde você expande totalmente sua caixa torácica. A respiração superficial é quando aquela quantidade de ar é muito pequena que atravessa os pulmões. Então, o ritmo ventilatório é difícil de se observar. No ritmo, o padrão respiratório ele pode ser determinado por meio da observação do tórax ou do abdômen, tá? Os homens saudáveis e as crianças, eles geralmente vão apresentar respiração diafragmática, que vai resultar da contração e o relaxamento do diafragma. Já nas mulheres, a visualização dos movimentos abdominais já são mais direcionados à caixa torácica, porque os homens têm mais essa respiração diafragmática e as mulheres já trabalham mais com os músculos torácicos para ela respirar. Então, a movimentação pode ser observada no tórax na parte superior das mulheres, correto? De acordo, bora lá. Quando um adulto tem um valor normal da respiração que varia de 12 a 20 incursões por minuto, que são respirações por minuto, ele está o quê? Usamos o termo técnico eupneico. Se esse paciente apresentar uma respiração acima de 20 sendo adulto, a gente caracteriza como taquipneico. E se ele apresentar uma respiração abaixo de 12, ele é bradipneico. Essa terminologia da respiração
Tem também outros fatores, outros termos técnicos que evidenciam esse problema respiratório. Por exemplo, quando uma pessoa tem dificuldade de respirar, ele está dispneico. Quando ele está respirando normal, como eu já classifiquei, eupneico. Aumento da frequência, taquipneico. Diminuição, bradipneico. Quando a pessoa tem a ausência do movimento respiratório, que ela não está respirando, ela está num processo chamado apneia, tá? Apneia é a ausência da respiração. Existem também umas situações de acordo com a pessoa estar deitada, a diferença desse decúbito, ele pode prejudicar a respiração, como existe um processo chamado ortopneia, tá? E aí a gente precisa elevar o tronco parcial desse paciente para ele poder melhorar o processo respiratório. E dentro dessa capacidade respiratória existem algumas síndromes, como Cheyne-Stokes e Kussamaul, que são síndromes características de apneia, onde o paciente na Cheyne-Stokes ele passa a fazer processo de apneia e uma respiração rápida e profunda. E esse período de apneia pode durar de 3 a 30 segundos, certo? Na Kussamaul, na síndrome de Kussamaul, ele tem uma respiração muito rápida. E é uma respiração assim onde o paciente parece que não consegue suprir a necessidade de ar que o corpo precisa. Como a gente já sabe que todo material a gente precisa utilizar relógio, papel e caneta, a gente sempre recomenda o quê? Que o paciente esteja num lugar tranquilo e em silêncio. E é importante que o paciente não perceba que você está contando os números de respiração, porque ele pode interferir no padrão respiratório, tá? E aí, quando a gente fala de respiração, eu aproveito o ensejo para a gente falar sobre o oxímetro, né? Para quem não conhece, o oxímetro foi um aparelho médico que foi criado agora recentemente, logo após a pandemia, para quê? Para que a gente conseguisse avaliar a quantidade de oxigenação. E esse aparelho médico que foi criado agora, além de verificar a oxigenação do corpo, ele também consegue avaliar os batimentos cardíacos. Então, o oxímetro foi criado para combater a hipoxemia, né? E a hipoxemia está atrelada ao quê? A mudança de saturação pela presença de oxigênio na hemoglobina. No caso da hipoxemia, ela pode ocorrer dependendo do quadro clínico do paciente e ele precisa ser levado a ter cuidados especiais, por exemplo, como a ventilação mecânica. Por quê? Porque a gente sabe que a respiração é importantíssima no processo de oxigenação no sangue e a gente sabe que os nossos órgãos precisam da oxigenação. Havendo essa falta de oxigenação em determinados órgãos, pode acontecer morte ou necrose tecidual. Então, o que acontece? O oxímetro funciona como? Ele é um método onde ele vai avaliar a saturação pulsátil através do oxigênio e a gente consegue fazer uma monitorização contínua do paciente, onde de uma forma não invasiva e muito fácil de se manusear. Por quê? Porque a gente reduz o número de punção no paciente, porque antigamente esse método para a gente verificar a saturação do paciente era utilizado através da gasometria. Então, a gasometria era um método invasivo, porque o paciente precisava ser puncionado, então era doloroso, era invasivo e requeria de um tempo para poder sair a quantificação dessa oxigenação. Então, hoje, com o oxímetro, a gente consegue fazer toda essa avaliação da hemoglobina, principalmente da hemoglobina disfuncional, né? Que é aquela que existe a hemoglobina disfuncional e a hemoglobina funcional. Uma que não transporta o oxigênio e a outra que transporta o oxigênio diretamente. Então, essa saturação é a proporção da oxihemoglobina entre todas as hemoglobinas funcionais que consegue levar essa oxigenação para o corpo todo, para as extremidades, principalmente as pontas dos dedos, das mãos e dos pés. E como é que esse aparelho funciona? Funciona através de um processo chamado espectrofotometria, onde a luz passa e é transmitida e absorvida, e ela consegue fazer o cálculo da saturação de oxigênio da hemoglobina no sangue arterial. Então, é muito interessante, é uma novidade e é um método muito simples que pode ser utilizado para controlar e investigar qualquer alteração biológica ou físico-química nesse paciente. E dentro da oximetria de pulso, que é a utilização do oxímetro, a gente pode avaliar se o paciente está saturando de 95 a 99, ele está saturando normal, então identifica que a respiração dele está normal. Então, esse paciente se apresenta eupneico,
Mas se de repente na quantificação dessa oximetria ele apresentar de 91 a 94, ele apresenta uma hipóxia leve. De 86 a 90, uma hipóxia moderada. E menor que 86, esse paciente apresenta uma hipóxia severa. Então, dependendo de cada quadro de hipóxia, esse paciente é indicado para um tipo de ventilação, certo? Então, assim, eu deixo aqui o meu agradecimento e as dúvidas, eu estou à disposição para respondê-las. E um grande abraço e até a próxima.